Jonas capítulo 1. Amém? Diz o texto: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Por isso, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Se aceite? Amém? Eu sempre falo a respeito dessa mensagem e hoje eu resolvi pegá-la. Olhe para o seu irmão e diga o tema da mensagem. Diga para ele assim: Deus espera uma resposta sua. Diga de novo: Deus espera uma resposta sua. Amém? E aí, qual vai ser a resposta que você vai dar para Deus hoje? Amém? Nós conhecemos a história de Jonas. Jonas é um profeta fujão, profeta que queria que os seus próprios desejos se realizassem. Porque ele profetizou lá mais à frente no capítulo 4, e o desejo, ele pensou que quando ele profetizasse, todo mundo ia morrer. Só que a Bíblia diz que todo mundo se arrependeu. O rei proclamou um jejum, se arrependeu. Até os animais, as crianças, adultos, jovens, todos se humilharam diante do Senhor, e foi produzido um arrependimento nacional. Até um presidente de um país da África disse que ele proclamou jejum, nacional, porque a crise lá está muito terrível. Se o nosso país fizesse isso, fizesse um jejum nacional, com certeza absoluta o Senhor nosso Deus faria um milagre e nos tiraria dessa crise. Mas infelizmente nosso governante nem teme a Deus, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E o texto começa dizendo que Jonas recebeu uma palavra pessoal, uma palavra revelada.
é essa palavra? É aquela palavra que vai de encontro àquilo que você tem orado, é aquela palavra que fala o íntimo do seu coração, e foi isso que Jonas recebeu. Ele recebeu uma ordem para ir pregar numa cidade, o nome da cidade todo mundo conhece, era Nínive. Só que a gente vê na história bíblica que ele fez um caminho totalmente oposto à ordem divina. Ele fugiu de uma determinação de Deus. Deus não perguntou para Jonas se ele queria, Deus simplesmente disse vá. E muitas vezes nós temos que aprender isso. Deus ele não pergunta se nós queremos alguma coisa, ele simplesmente determina, ele dá uma ordem. Então nós temos que acatar as ordens que o Senhor nosso Deus fala. A Bíblia diz que muitos estão perecendo porque falta conhecimento. E eu faço uma pergunta: nós podemos dizer não para Deus? Eu posso dizer que não podemos dizer não para Deus, mas muitas vezes nós dizemos não para Deus. O problema é que muitas vezes Deus ele não entende. O que nós temos que aprender é que quando nós dizemos não para Deus, nós vamos arcar com as consequências do não que nós dissemos para o Senhor. Fala para o seu irmão: você está dizendo não para Deus, né? Não é verdade? Eu sempre conto um testemunho aqui que quando eu comecei a pregar, quando o Senhor começou a me chamar, quando o Senhor começou a revelar a palavra dele no meu coração e revelar o meu ministério para pregar a palavra, na antiga igreja que nós congregávamos foi feita uma vigília, e nessa vigília separou-se alguns grupos, e dentro desses grupos sorteou-se, separou os nomes em papelzinho, qual amigo secreto, e aquele que fosse sorteado ali seria o que pregador da noite. Ele teria mais ou menos uns 15 a 20 minutos para pregar a palavra ali naquela vigília de um grupo. E no primeiro sorteio que foi feito, adivinha quem foi escolhido? Eu. E eu não sabia, até hoje eu não sei, mas hoje a gente tem mais facilidade, tem mais experiência para pregar. E ali saiu o meu nome, e foi dado um tempo, acho que uma semana para preparar, eu me preparei. Enfim, chegou no dia, eu peguei o microfone, segurei, como eu sempre digo, eu segurei o microfone com a mão. Se eu segurasse com a mão, ele ficava assim. Então eu segurava com as duas e fixava ele igual o microfone do Silvio Santos. Ele ficava grudadinho aqui no meu peito, e assim eu conseguia segurar. Só que eu comecei a pregar, eu pulei uma fase. Eu disse para Deus: Deus, eu não quero não, eu não sei mexer com esse negócio não, esse negócio não é para mim não. Resultado, tiveram que fazer um outro sorteio, e eu pensei comigo: glória a Deus, louvado seja Deus, livrei, Deus passou de mim este cálice. Leva engana-se aquilo que pode fugir do chamado de Deus. Resultado, fizeram mais um sorteio, separaram mais nomes, acrescentaram mais nomes do normal que tinha, acrescentou-se mais pessoas, e o que aconteceu, adivinha quem foi sorteado pela segunda vez? Eu. Parece que só tinha o meu nome naquele monte de nome. No meio de 50, 60 pessoas, parece que só tinha meu nome. Então o que eu quero que você entenda com isso? Às vezes você está dizendo não para Deus, mas o problema é você arcar com as consequências desse não. E muitas vezes nós dizemos não para Deus não só com palavras, mas com atos errados, com atitudes erradas. Aqui, como nós vimos aqui, Jonas recebe uma orientação, e é interessante que o Espírito Santo fez questão, a Bíblia faz questão de usar a palavra fugir. Várias vezes no livro tem essa palavra fugir. Então Deus ele não esconde os erros e defeitos dos grandes homens da Bíblia. Você já percebeu que nós que queremos esconder os nossos erros e defeitos, mas a Bíblia diz que é do erro, que é da fraqueza que Deus vai tirar força. Nós não podemos permanecer nos erros, mas Deus usa os nossos fracassos, as nossas decepções. Então eu quero que você entenda que Jonas ele se tornou um profeta fugitivo em relação à vontade de Deus. Hoje tem muitas pessoas fugindo de Deus. Hoje tem muitas pessoas igual os filmes de faroeste, que está o seu cartaz, quem sabe está lá na parede do céu, vamos dizer assim, e está escrito seu nome, e está escrito assim: procura-se, vivo ou morto. Pergunta para o seu irmão: Deus está te procurando. A Bíblia diz que tem um celular que está tocando aí. Amém. Toda vez que dá interferência aqui no som, é porque tem um celular tocando. Sabia disso? Toda vez que dá interferência, eu ouço esse barulho, é porque tem um celular tocando. É o seu, meu filho? Aleluia. Devia ter ficado calado,
Quebrei seu fio. Eu não sabia que era dele, mas amém. Um dia eu falando sobre o celular, né? E o meu toca bem aqui. Aí eu peguei, olhei assim, olhei para todo mundo. Aí eu falei assim: vocês ficam caladinhos, eu sou o pastor. Amém? Voltando aqui. Então tem muitas pessoas que muitas vezes estão fugindo de Deus. Deus está procurando essa pessoa. Gênesis capítulo 3, quando houve a queda no jardim do Éden, a Bíblia diz que quando eles pecaram, eles tiveram medo. A Bíblia diz que Deus apresentava-se todos os dias na viração do dia, no cair da tarde, e tinha uma intimidade com Adão e com Eva. Mas a partir do momento que eles pecaram contra o Senhor, eles perderam essa intimidade. E diz o texto que o Senhor chamou: Adão, onde você está, Adão? Aí diz, quando Adão resolve responder, a Bíblia diz que ele disse assim: tive medo e me escondi. É assim a pessoa que está fugindo de Deus. Ela sempre vai arrumar uma desculpa para dizer que Deus não tem um compromisso com ele. Então nós temos que aprender, e vamos ver aqui algumas características de uma pessoa que está fugindo de Deus, e nós vamos ver se nós vamos nos encaixar em algumas dessas características que vão ser apresentadas através dessa mensagem. A primeira característica de uma pessoa que foge de Deus, que está em fuga de Deus, ela se omite. O que é omitir, pastor? Deixar de fazer, não agir quando se esperaria que o fizesse, deixar cair em esquecimento. É interessante que Jonas, ele não disse nem sim nem não, ele simplesmente fugiu para outro lugar, mas Deus esperava uma resposta de Jonas, nem que fosse um não, mas ele simplesmente preferiu o silêncio, ele preferiu se omitir, ele preferiu deixar cair no esquecimento, ele preferiu não agir quando Deus estava esperando que ele agisse. E muitas vezes Deus está esperando que você e eu tenhamos uma atitude de fé, para que nós possamos alcançar êxito na nossa vida cristã, mas muitas vezes nós não agimos quando Deus espera que nós agimos. Então você já ouviu essa frase que o mar só se abre quando se dá o primeiro passo? Então a gente tem que aprender que na obra de Deus é melhor você errar por ação do que você errar por omissão quando a vontade de Deus. Porque por ação, pelo menos você tentou. Por omissão, é como se você e eu estivéssemos dizendo: o que o Senhor está falando aí, eu não dou a mínima, não importa o que o Senhor está me chamando. Foi isso que Jonas aconteceu com ele. Se Jonas tivesse dito para Deus um não, ele ia arcar com a consequência, mas ele disse simplesmente nada, ele simplesmente virou as costas. Às vezes você está esperando que Deus vai esquecer do chamado que Ele tem para você, mas eu digo por experiência própria, eu contei um testemunho do sorteio, Deus não abriu mão de mim. Por 2 vezes, no meio de mais de 60 pessoas, o meu nome saiu. Será que é coincidência? Às vezes você diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança, como Jeremias disse, né? Então o que Deus reprovou foi a atitude do profeta de simplesmente fugir, sem lhe dar nenhuma resposta, sem lhe dar nenhuma explicação. Então nós temos que aprender que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus que é fogo que consome. Hoje o que se vive na igreja da atualidade é um povo que tem buscado só o bem material, e tem buscado só o seu próprio interesse, e não tem se preocupado com as coisas do reino de Deus. Pessoas morrendo enfermas, pessoas morrendo, sendo levadas cativas pela mão do diabo, e nós como igreja do Senhor simplesmente preferimos nos calar. Esse juízo, que essa crise eu tenho falado, é juízo de Deus sobre a nação, para que o povo de Deus se levante, para que o povo de Deus que somos nós venhamos nos dispor e nos entregar ao Senhor. Nesse sábado nós estivemos com a Roseli, e uma coisa ela diz: pastor, o povo hoje não gosta de ser voluntário. E muitas vezes nós vivemos isso. Hoje as pessoas só fazem aquilo que vai trazer benefício para ela própria, mas quando se envolve uma renúncia do seu tempo, do dinheiro, da família, de alguma coisa, as pessoas não querem compromisso, porque o amor está se esfriando. O amor é por se multiplicar a iniquidade, diz a Bíblia que o amor está se esfriando. Então nós temos que aprender que aqui não havia nem um pingo de amor no coração de Jonas, porque se ele amasse, se ele tivesse amor pelo chamado dele, ele não fugiria de Deus como ele fugiu. Ele diria como a Bíblia diz, né? Como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente brinca aqui que tem muito crente que está dizendo: eis-me aqui, envia ele a mim. Pergunta do seu irmão: você está pedindo para Deus enviar você?
ou o outro? Né? Tem gente que pede assim: Senhor, eis-me aqui, mas envia o outro ali. E tem muitas vezes, perdão pelo que eu vou dizer, muitas vezes nós somos hipócritas, nós somos enganosos para com Deus. Nós dizemos: Deus me usa, e quando Deus chama a nossa vida para usar, eu sempre digo, Ele vai chamar você para ser usado quando você não tiver dinheiro, quando você estiver cansado, quando você estiver decepcionado, quando você estiver frustrado, quando você já não tiver mais esperança, mais ânimo. Vai ser a hora que mais pessoas vão chegar para você e dizer assim: olha, estou passando por problema. Aí você vai virar para Deus e vai dizer: e os meus problemas? É aí que você vai mostrar para Deus se realmente você aceitou o chamado dele. Amém? Porque quando Jesus chamava um discípulo, ele dizia: olha, quer vir após mim? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz, renuncie a sua própria vontade. O profeta Elias, quando ele tocou com a capa dele em Eliseu, a Bíblia diz que ele estava arando, né? Ele matou os bois, fez um churrasco, quebrou o arado e assou o boi, despediu do pai e da mãe e foi embora. Então, para você ser usado nas mãos do Senhor, você não pode ser preso a nada e a ninguém, porque muitas vezes pessoas, situações vão nos atrapalhar. É por isso que Paulo diz assim: olha, se você não está casado e consegue ficar sem casar, não se case. Mas se você não consegue ficar sem casar por causa do corpo, porque o corpo do homem pede o corpo da mulher e vice-versa, então se case. Então é por isso que nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. Fala para o seu irmão: Deus está esperando uma resposta sua. Amém? E como eu disse, muitas pessoas estão carregando o estigma de fugitivo, né? Está procurando, Deus está te procurando, meu querido. Só que Ele não quer morto, não, porque morto não prega a palavra, Ele quer vivo. Então muitas vezes nós estamos adiando uma decisão que é inadiável, que é a decisão de se entregar ao Senhor. Você acha que nós viemos a essa terra simplesmente para ter calçado e vestir com o cotidiano? Não. A grande comissão da Bíblia e o grande cerne da Bíblia é a morte de Cristo, o Senhor e Salvador, e depois da morte Ele diz assim: ide por todo mundo, prega o Evangelho. O que crê vai ser salvo, o que não crê vai ser condenado. E aí, a família sua toda é crente? Toda se converteu? Seus amigos da faculdade se converteram? Cabe a nós abrir a nossa boca. Então Deus pode até entender ou não. O que Deus não aceita mais é a nossa omissão em relação à resposta a Ele. É a nossa vida de fuga com relação ao querer divino. Às vezes Deus está falando alguma coisa para mim, para você, e nós estamos nos omitindo, né? Deixar de fazer, não agir quando se esperaria, deixar cair esquecimento. Fala para o seu irmão: Deus não se esquece. Você já esqueceu de alguma coisa que Deus falou com você? Já? Quem sabe se perguntar o que Deus falou no início do ano, a gente nem vai lembrar, né? Chega pelo cansaço, do dia a dia, a nossa mente muitas vezes não fica presa ao que Deus fala. Então Deus, Ele não esquece o que Ele falou para mim e para você. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1: antes que você e eu nascêssemos no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos consagrado, Ele já tinha nos separado, Ele já tinha nos escolhido para que nós fôssemos profetas às nações. Antes de ter um relacionamento íntimo pai, mãe, homem e mulher, Deus já sabia que você e eu viríamos à terra, e Ele já nos escolheu para que nós pudéssemos ser luz em meio às trevas. Por isso, querido, não tem como fugir da vontade do Senhor. Então a gente vê que na parábola dos talentos, né, Jesus deixou isso bem claro: o maior erro daquele que recebeu um talento não foi ter usado aquele que ele recebeu. Ele subestimou aquela oportunidade e pagou caro por isso. O que ele fez? Ao invés de usar o talento, ele escondeu, ele enterrou o talento. Ele podia dizer para o servo ali: não quero esse talento, mas ele preferiu, né, esconder outro talento, e o talento que ele tinha. Eu sempre brinco aqui que tem muitos que têm talento, mas muitos estão lentos, não é? Talento, não ora, não lê Bíblia, muitas vezes não congrega, muitas vezes não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos. Então ele está lento. Então nós temos que aprender que o nosso Deus está esperando uma resposta minha e sua, e não tem como fugir de Deus, né? O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir no mais alto, lá tu estarás. Se eu descer no mais profundo abismo, lá tu também estarás.
É o nosso Deus onipresente, está em todos os lugares, onipotente, onisciente. Então, muitas vezes, tem bênçãos na nossa vida, sabia? Que o Senhor está esperando uma atitude nossa, está esperando um sim da nossa parte com relação à condição que Ele pré-estabeleceu para nós. Eu sempre digo que toda promessa tem uma condição. O problema é que nós pegamos só a promessa e não pegamos a condição para que a promessa se cumpra. Isaías 1,19 especifica muito bem isso. E no texto diz assim: se quiser ouvir, come o melhor da terra. Qual é a condição da promessa? Se eu quiser e se eu ouvir. Mas nós pegamos só comer o melhor da terra e esquecemos o se quiser. Igual Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 28, a gente é bom em ler as bênçãos, mas quando passa para a maldição, você está lendo as bênçãos e lê em voz alta, né? Quem não gosta de bênção, né? Aí está lendo as bênçãos em voz alta. O Senhor vai te abençoar, a sua terra, a sua semente, passa para a maldição, muda de folha. Ninguém quer maldição, mas a maldição vem em consequência da não obediência. Foi o que aconteceu. Então a omissão é um pecado que custa caro. Então Deus espera um sim ou não. Saiba que você pode estar atrasando o plano de Deus na sua vida por causa da omissão da sua vida ministerial, financeira, seja o que for. Deus às vezes Ele está segurando uma bênção que já deveria estar na nossa mão por falta de atitude nossa. Então nós temos que aprender a não ser omisso. Omissão é pecado. Você já viu que uma pessoa que presencia um assassinato, presencia algum crime, e ela não faz nada para impedir aquele crime, ela também é julgada como culpada? Você concorda comigo? Como que é o nome disso? É omissão mesmo, né? França? É omissão, né? Então, é o que diz Ezequiel 37, fala da atalaia, né? Vamos ler lá? 33. 37 é o vai para você. 33. Ezequiel capítulo 33. A omissão custa caro. Vamos lá? Ezequiel 33. Sentinela, o atalaia. Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar trombeta para divertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção, a advertência vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir, chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier a tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra, advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Então aqui a gente vê que é muito sério, que Deus ele vai cobrar de mim e de você o sangue daqueles que morreram sem Cristo. E o sentinela, quando ele vê o mal vir e não avisa, Deus o responsabiliza. Aqui Deus estava responsabilizando Jonas. Fala para o seu irmão: você tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus. Amém? Segunda coisa, primeira característica de uma pessoa que foge de Deus é a omissão. Segunda característica
característica de uma pessoa que está fugindo de Deus. Ela perde toda a devoção. O que é devoção? É ato de dedicar-se ou consagrar-se a alguém. No livro de Jonas, a gente vê um profeta que deveria estar orando em intensa comunhão com o Senhor, mas durante todo o livro Jonas só ora 2 vezes. Ele só orou 2 vezes. Ele ora só 2 vezes, uma no ventre do peixe e outra ressentido porque Deus poupou a cidade que ele profetizou. Então ele perdeu a consagração, ele não se consagrava mais, ele não se dedicava mais ao Senhor, ele perdeu como se fosse o propósito divino, ele nem sentia remorso nem arrependimento. É isso que está acontecendo com a igreja do Senhor. Nós estamos perdendo a devoção, perdemos a consagração, perdemos a santidade. A grande pergunta é: você e eu temos nos consagrado? Temos separado o tempo para o Senhor nosso Deus? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O salmista diz no Salmo capítulo 15, se eu não me engano, é feita uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E logo se responde: aquele que é puro e limpo de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, aquele que não jura enganosamente, aquele que não empresta dinheiro com usura. Então a gente tem que aprender que esse profeta perdeu a devoção, ele perdeu o ato de se consagrar. É meio que ele se tivesse perdido o temor de Deus. E a gente vê que Jonas preferiu dormir, acordar que estava tudo bem. Então nós temos que aprender isso. Tem muitas vezes nós estamos dormindo não só no físico, mas no sono espiritual. O físico nós temos que dormir mesmo. Até a própria Bíblia diz: dorme, deita. O salmista diz no Salmo 127 que se o Senhor não vigiar a casa, é vão o trabalho da sentinela. Então nós temos que descansar fisicamente, mas o que eu estou dizendo aqui é espiritualmente. Então ele perdeu a adoração ao Senhor. Então, num ato de desespero, foi que ele foi clamar ao Senhor dentro do ventre do peixe. Então nós não podemos esperar chegar no fundo do poço para ter uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Porque se ele estivesse se consagrando a Deus, se dedicando a Deus, quando o Senhor o chamou e disse vai, ele não fugiria. Foi esse o grande problema de Jonas, que ele não estava tendo uma vida de santidade, de consagração e de dedicação a Deus. Assim é comigo e com você. Todas as vezes que a gente para de orar, de ler Bíblia, de consagrar-se ao Senhor, quando o Senhor chama a nossa vida, aquilo que Ele nos chamou parece ser pesado demais, parece ser difícil demais. Então nós temos que aprender que o nosso Deus, Ele quer que eu e você tenhamos devoção, se dedique ao Senhor, se consagre ao Senhor. O salmista diz: entrega, confia e as demais coisas Ele vão fazer. Tem que ter santidade no coração. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor, é o que a Bíblia diz. Então se consagre, e se consagrar no mundo corrupto que nós estamos vivendo, no mundo onde as trevas parecem que está cada vez mais tomando conta, está cada vez mais difícil ser como Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Porque hoje em dia, até os crentes, vamos dizer assim, eles estão participando de tudo e de tudo. Hoje tudo pode. Você já percebeu que hoje tudo pode? Parece que a Bíblia mudou, Só que a Bíblia não mudou. A Bíblia continua a mesma, desde quando foi feita, desde quando foi escrita, ela continua a mesma. Mas parece que o povo, os pastores, os líderes, têm deturpado. Parece não, os pastores, líderes, as denominações das igrejas estão deturpando a palavra de Deus, e por falta de conhecimento, o povo está sendo levado por vento de doutrina. É o que eu preguei na quinta-feira passada. Há muitas pessoas hoje dentro de igreja que estão seguindo à risca aquilo que o pastor fala como via de regra, e não estão seguindo à risca aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Se eu disser para você fazer alguma coisa e não estiver escrito na Bíblia, não faça, porque vai dar errado. Eu e você vamos ficar envergonhados. Agora, se está escrito na Bíblia, pode fazer que vai dar certo. Então nós temos que aprender a não perder a devoção, se consagrar nessa geração corrupta que nós estamos vivendo. Lá no seu trabalho, as pessoas têm que ver você como luz entre as trevas. Na faculdade, no ambiente, na vida, na rua, no ônibus, no trânsito, as pessoas têm que ver. Hoje eu vi um acidente assim, aquelas esbarradinhas que dá no trânsito, e eu fiquei indignado com a atitude da mulher, mas a atitude do motorista, que foi assim, parece que o rapaz à frente, ele estava dando ré para entrar na vaga de estacionamento, ele ia parar na feira, ali perto da minha casa, e a mulher, não sei que
rolo que foi, ela ficou parada atrás e o rapaz não viu e deu uma amassadinha. Ela buzinou, bateu no volante e desceu assim, parece que estava endemoniada. E começou a gritar, começou a brigar com o rapaz, com o senhor lá, e ele pegou e baixou o vidro, e ela começou a gritar, e ele pegou e levantou o vidro. Aí ela ficou mais brava ainda. Mas eu sei por que ela fez isso, sabe por quê? Porque mais à frente uma viatura da polícia de trânsito já estava atendendo uma outra ocorrência. Aí eu acho que a mulher ficou com mais coragem de enfrentar o homem, né? Porque se ela tivesse no local sozinho, o rapaz descesse do carro, estava enrolada. Então ele teve nem sei se ele é cristão, mas ele teve uma atitude cristã, amém? Então nós temos que nos consagrar. Jonas perdeu a devoção, ele perdeu o temor, amém? Terceira característica de uma pessoa que está fugindo de Deus, ela fica indiferente. O que é indiferente? Ela fica desatenta, fria, desinteressada e negligencia. Às vezes você está sentado aí e está falando assim: o que eu vim fazer aqui hoje? Meu Deus, estou precisando de outro tipo de palavra. Não é essa palavra que eu queria ouvir. Eu quero te dizer que Jonas tentou empurrar com a barriga uma situação que foi ele mesmo que criou. E é sempre assim: quando a pessoa está fugindo de Deus, ela vai tentar, fingir que não é com ela que Deus está falando. Mas Deus está falando é com você. Deus está falando é comigo. Porque se Deus não quisesse que eu e você ouvíssemos essa palavra, você não viria hoje. Você ficaria em casa. E não tem como você virar assim e falar: pastor, essa mensagem serve para meu irmão, serve para minha irmã. Essa mensagem serve para meu pai, serve para minha mãe, serve para minha esposa, serve para o meu esposo. Se servisse, no dado momento ele estaria aqui sentadinho, ouvindo a palavra. É o que eu digo, o crente pai e o crente inchado. A pá tem o papel de pegar e jogar para outro lugar. A pá não, ela tem o papel de puxar. Nós temos que ser o crente pá. Essa palavra é comigo, então nós temos que aprender. E muitas vezes nós procuramos ficar indiferente, achando que Deus nunca vai achar a mim e você. E Ele acha. Sabia que às vezes Deus fecha uma porta na nossa vida financeira só para nos chamar a atenção com relação às coisas espirituais? Às vezes Ele faz isso. Porque quando a porta financeira está fechada, é meio que tirou a segurança, a confiança, Porque quando eu sempre digo, quando a gente tem dinheiro, a gente fica, nossa, parece que vira um Deus. Mas quando não tem dinheiro, fica mansinho, perdoa pela expressão, fica com o rabinho entre as pernas, Deus fala assim: vai, vai. Deus fala assim: faz. Mas quando tem dinheiro, é o que eu sempre digo, o maior perigo da vida espiritual de um crente, de um cristão, se chama prosperidade financeira. É só você olhar a Bíblia. Quer ver? Olha lá em Deuteronômio 8. Verso 10 de Deuteronômio. É o perigo de ficar indiferente quando é abençoado. É a história dos leprosos, 10 foi curado, só um voltou para agradecer. Achou? Deuteronômio capítulo 8, verso 10. Isso aqui é Deus exortando, Deus orientando o povo, quando eles tomassem posse da terra prometida, não esquecer de Deus. Depois de tiverem comido, o que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado, preste atenção, de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito,
da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná e com os seus antepassados, que os seus antepassados não conheciam, para os humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem do Senhor seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então Deus estava dizendo: ora, que você entrar na terra prometida, hora que você estiver bem, hora que as promessas tiverem se cumprido, não fique indiferente àquilo que eu fiz ao seu respeito. Não diga que foi mérito seu, não diga que foi esforço seu. Olha, tem muitas pessoas que, ao receberem promessas do Senhor, elas se desviam, elas param de ter comunhão com o Senhor. Porque eu sempre digo o seguinte: se você está buscando a Deus simplesmente por aquilo que Ele é capaz de te dar, quando você receber o que você quer, você não vai voltar para agradecer. Mas se você busca o Senhor, independente do que Ele pode te dar, quando Ele te der o que você deseja, você não vai deixar de seguir o Senhor. E infelizmente, hoje tem muito cristão se envolvido de tal maneira com a bênção que Deus deu para ele, que ele não tem tempo mais para buscar o Senhor. Deus deu dinheiro para ele e ele só vive viajando, só vive passeando. Mas quando não tinha dinheiro, como eu disse, né? Quando não tinha dinheiro, eu já vi isso aqui acontecer aqui na igreja. A pessoa, quando ela não tem emprego, quando ela está assim, ruim em todos os sentidos, ela vem em todos os cultos, você até assusta. Você olha e fala assim: isso é aqui de novo? Mas depois que vai melhorando um pouquinho, o vento vai cessando, vai vindo aquela bonança, a pessoa some. Então nós não podemos fazer, como diz aqui essa exortação para mim e para você. Jonas ficou indiferente, ele estava dormindo. E Deus estava: ei, é através de você que eu quero fazer um milagre. Então não fique indiferente, não deixe a frieza, não fique desinteressado com relação às coisas de Deus. Amém? Hoje em dia nós estamos tendo muito desinteresse, é isso aqui, ó, a Bíblia. Eu li uma frase e disse ela aqui algumas vezes, que o grande, como que é? A grande, vamos dizer, Twitter, Facebook, essas coisas, a falta de oração, lembrei, a falta de oração é para mostrar que nós não era tempo. Porque se nós temos tempo para envolver com tantas coisas, não temos tempo para envolver com as coisas de Deus, não é verdade? Então nós temos que aprender a ter tempo para Deus. Outra coisa, outra característica de uma pessoa que está fugindo de Deus: ela coloca os interesses acima dos de Deus. Enquanto todos estavam orando, enquanto os marinheiros estavam ali orando, né, o povo pode ver, enquanto Deus demonstrava amor pelo povo, Jonas queria colocar os interesses dele acima dos de Deus. Ele queria que o coração dele pulsasse no ritmo de Deus, porque Jonas foi o seguinte, se você não entendeu ainda, Jonas é o seguinte: ele vai, quando ele é colocado lá, né, pelo peixe, o peixe meio que vomita ele na praia. Aí ele vai cumprir, ele vai, profetiza, sobe lá no morro, lá no monte, e ele fica esperando. Eu imagino que Jonas fica correndo assim: agora eu vou ver fogo cair do céu, essa praga vai morrer, esse povo ruim vai morrer, esse povo não obedeceu meu Deus, eu vim aqui como profeta de Deus. Hoje em dia tem uns profetas que só gostam de profetizar a morte, né? Vai morrer! Você vai morrer! Era Jonas. Aí o que acontece? O povo começa a orar, o povo começa a clamar, começa a jejuar, e Deus perdoa o povo. Só que Jonas, eu acho que ele pensou assim: não, e agora? Como vai ficar minha reputação diante do povo?
né? Como vai ficar a minha reputação diante do povo? Então, qualquer pessoa que egoisticamente defenda seus interesses e tenta justificar suas razões acima de qualquer coisa, é gente que está fugindo de Deus. Então, o seu interesse não pode estar acima do interesse de Deus. É por isso que há muita briga entre a nossa alma e a vontade de Deus, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita e não a vontade de Deus. Mas a oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. É por isso que tem muita gente que está brigando com Deus, porque Deus está falando: não vou fazer isso que você está pedindo, não vou fazer porque vai dar errado. E é o que eu sempre falo: tem gente que fica orando para pedir coisa que não é a vontade de Deus. Tiago especifica isso muito bem. Ele diz assim: olha, pede e pede mal. Para quê? Para gastar nos seus próprios prazeres. Se Deus não respondeu a oração das duas, uma não é da vontade de Deus, não é tempo. Ou não é tempo? Nós vamos ficar com não é tempo, né? Pastor, então é porque não é tempo, pastor. Então eu vou continuar esperando no Senhor, pastor. Não! Às vezes é porque não é mesmo a vontade de Deus. Aí a gente fica alimentando um negócio que Deus não quer para ser alimentado. É Jonas. Jonas sentou lá e falou: eu imagino que ele estava orando, intercedendo: manda fogo do céu, igual a música do Fernandinho, né? Só que não era o fogo do Espírito Santo para avivar, não era o fogo para matar. Manda fogo, Jeová, mata mesmo esse povo aí. O pecador pedindo para matar outro pecador. É Mateus capítulo 7, né? Tira a trava do seu olho, para depois você querer tirar o cisne do olho do seu irmão. Para de julgar, porque à medida que você julga, você vai ser julgado. Uma coisa eu aprendi com Deus e com esse tempo de ministério: Deus não vai amaldiçoar ou fazer mal para alguém para me beneficiar. Todo mundo é pecador. Você concorda comigo? Então Jonas tinha que se alegrar. Nunca houve na história um profeta que em poucas palavras foi lá, pregou e todo mundo se arrependeu. Jonas tinha que falar: oh, glória a Deus, aleluia, através da minha pregação do Espírito de Deus sobre mim, o povo se arrependeu, vai todo mundo para o céu. Mas ele preferia a morte. É igual muitas vezes a gente prega para a família: mexer com família é canseira, né? É ou não é? Família é só o sangue de Jesus, não é? Você mexer com os de fora é mais fácil que você mexer com os de dentro. A Bíblia diz assim: o profeta na casa não tem honra. O ditado do mundo diz: casa de ferreiro, espeto de pau. Jesus não teve honra na terra dele, não. Então não espere ser honrado na sua casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, muitas vezes a gente fala assim: Deus quer mudar, aceita Jesus, vai para a igreja, vai para a igreja. Aí a pessoa: aqui nada, mexa com isso não. Aí você fala: não, eu desisto, entrega na mão do Senhor, só o sangue de Jesus. Esse aí, nem Jesus, só Jesus dá conta. Mas esse só Jesus dá conta é meio assim: eu não vou fazer mais nada, já fiz a minha parte. Quem mandou parar de pregar para a família? Nós lemos Ezequiel 33: se morrer e eu não falar, chega lá no céu e fala: e aí? Estava do seu lado todo dia, e você preferiu omitir, ficar indiferente, colocar o interesse seu acima do meu interesse. Então, querido, pare de lutar contra a vontade de Deus. Às vezes você está angustiado, frustrado, decepcionado. Deus não frustra, Deus não decepciona ninguém, porque Ele não mente. Mas às vezes a gente está decepcionado e frustrado é porque a gente está esperando uma coisa que Deus não vai fazer, porque a gente está colocando o nosso interesse acima do interesse de Deus. Nós estamos colocando a nossa altivez, a nossa soberba acima de Deus. É igual tem uma música aí, né? Aquele que te viu na prova e não te abençoou, eu vou estar no palco e eles vão ficar olhando. Tem crente que está querendo ser abençoado com desejo de vingança. Deus me abençoou para eles verem que o Senhor me abençoou. Não é assim. Sabe o que vai acontecer quando Deus te abençoar? Esse que te magoou, esse que te feriu, esse que te deixou, esse que não te ajudou, sabe o que vai acontecer? Fulano, estou precisando da sua ajuda.
se você não tiver humildade, e se você colocar o seu interesse acima do interesse de Deus, você vai falar assim: entra aí que eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Você lembra quando eu precisei da sua ajuda e você não me ajudou? Vaza daqui que eu não vou te dar nada, não vou te ajudar com nada. Não é assim que José fez. José falou assim: Deus fez tudo isso para me colocar onde eu estou hoje, para abençoar vocês. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus vai te abençoar. E as pessoas que às vezes não te ajudou vão te procurar. Ei, ora para mim, estou precisando de oração, estou passando tanto problema. Então, não coloque o seu interesse acima dos de Deus. Primeiro o reino, primeiro a justiça de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Seja feita a tua vontade, se na terra como ela é no céu. O próprio Cristo, o Senhor Jesus, ele disse assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí depois ele continua dizendo assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele disse assim: contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Filipenses diz que ele era Deus, mas sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, tomou uma forma de servo e morreu uma morte de cruz, porque ele preocupou-se com o interesse do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele poderia muito bem descer daquela cruz a hora que ele quisesse. Poderia ou não poderia? Mas se ele descesse ali, eu e você não estaria aqui hoje. Então nós temos que colocar o interesse de Deus primeiro reino. Essa é a grande luta que a igreja evangélica tem vivido hoje. Hoje o povo está buscando conforto. Hoje o povo está buscando calçar, vestir, a prosperidade. Aí usam até aquele versículo, né? Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas não fala que é abundância de dinheiro. Pode ser abundância de paz, de tranquilidade. Quem serve o Senhor nada falta, porque o nosso Deus é o nosso pastor. Então às vezes nós estamos invertendo valores, dando valor aqui que não é para ter valor. Nós estamos preocupando muito com muitas coisas. Se tem muita conta para pagar, não foi o diabo que fez a conta, fui eu, foi você. Não foi. Tem gente que está culpando alguma coisa que não é ele que fez. Outra coisa, não coloque o seu interesse acima do interesse de Deus. Jonas também enfrentou, que é a quarta característica, enfrentamos crises existenciais. Já enfrentou uma crise existencial? Profeta prefere a morte quando seus interesses não são consumidos, né? Ele se entristeceu quando a glória de Deus se manifestou, mas não de acordo com seus ideais e projetos pessoais. A glória de Deus veio, produziu arrependimento no meio do povo, e o profeta, meio que ficou uma crise existencial. Então muitas vezes a gente pergunta: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já perguntou isso para Deus? Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se a sua vida está meio sem sentido, é porque você não está buscando o que Deus quer que você busque. Sabia que Davi pecou com Batseba? Você sabe por quê? Porque ele era para estar em guerra e ele estava descansando. Às vezes as tentações, as dificuldades estão vindo, essa crise existencial está vindo, porque como é a próxima característica aqui, porque nós invertemos valores, né? Para Jonas, uma simples pé de aboboreira que nasceu num dia pela manhã e depois ela seca, tinha mais valor do que 120 mil almas. Tinha mais valor, ele inverteu o valor, e é o que está acontecendo hoje. O que não tem valor está tendo valor, e o que tem valor, hoje família, você já viu que esse governo abençoado nosso está trabalhando na mente dos jovens para destruir um negocinho chamado família. Uma das últimas que apareceu no Enem desse final de semana foi que a mulher não nasce mulher, ela nasce, e o meio, vamos dizer assim, pode fazer mulher ou homem. Está na internet.
Aí uma menina que fez a prova diz assim, perdoa pelo que eu vou dizer, ela escreveu assim: eu sou mulher, eu tenho vagina. É isso que está acontecendo hoje, as pessoas estão invertendo valores. Hoje é a geração que se preocupa mais com ter, é a geração do corpo bonito, mas é a geração que você olha para dentro dela, é feia. Você vai conversar com um jovem, vai conversar com uma pessoa, ela não tem conteúdo, porque nós estamos invertendo valores. Sexta característica: nos tornamos, aquele que foge de Deus, ele se torna insensível ao agir de Deus. Se torna insensível. Jonas se tornou insensível. O que é insensível? Não tem sentimento. Por quê? 120, né? Todos se humilharam, como eu disse, né? Jejuaram, mas ele preferiu ignorar o milagre. Era por Jonas, pelo menos se fosse comigo, quantas que eu falei, quantas almas? 120 mil, né? Era para um profeta, para um homem de Deus, um obreiro, dobrar o joelho, prostrar com boca no pó, levantar a mão para o céu e falar aleluia. Era para ele se alegrar. A Bíblia diz que alegria no céu quando o pecador se arrepende. 120 mil uma vez, mas ele preferiu ficar insensível, né? Então nós temos que aprender a não nos tornar insensíveis. Temos que ter sensibilidade. Quando Deus fala, opa, Deus falou aqui comigo, opa, Deus está trazendo alguma coisa, Deus quer falar comigo. Ser sensível. Eu digo sempre nas minhas orações: Deus, do mesmo jeito que eu ouço a minha voz ao orar, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter sensibilidade, eu quero ter discernimento para te ouvir, para te entender quando o Senhor falar comigo. Só que o que acontece é que o carnal, segundo o apóstolo Paulo, ele não discerne as coisas de Deus, mas o espiritual a tudo discerne. O carnal é porque ele não tem conhecimento da Bíblia. Então nós temos que aprender a não ser insensível ao agir de Deus. Deus realizou o milagre, até os animais jejuaram, mas Jonas preferiu ficar insensível, porque a vontade dele não foi feita, porque o interesse dele não foi feito. É isso que está acontecendo hoje nas igrejas. Se Deus não faz o que eu quero,